Olá, bem-vindo aqui ao canal Amigo Policial. Meu nome é Alexandre Mendes. Vamos ler hoje Marcos capítulo 7. Você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz. Nessa playlist nós focamos na leitura da palavra. Então vamos fazer uma oração. Você não tem o prazer de ver o meu rosto lindo que o Senhor Deus me deu, porque nesta playlist nós focamos unicamente aí na leitura da palavra. Faço alguns comentários, mas o que aparece é a palavra para que você acompanhe, ok? Vire seu celular aí na horizontal, não se preocupe com os comentários e vamos acompanhar a leitura. Façamos uma oração então. Senhor Todo-Poderoso, obrigado porque a tua palavra nos diz, ó Pai querido, em Apocalipse, ó Pai, que o Senhor é santo, santo, santo. Nós te louvamos, te agradecemos por ser santo. Te pedimos perdão por sermos pecadores, falhos. Te pedimos, ó Pai, fica conosco, fala conosco e faz a tua vontade em nossas vidas. Amém. Marcos capítulo 7. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Então, olha que interessante, uma comitiva ou uma comissão ou alguns embaixadores dos escribas lá de Jerusalém ficam curiosos com a repercussão do ministério de Jesus e vêm ouvir e ver e falar com Jesus. Lembrando que no capítulo anterior, Marcos fala para nós o quê? Que concorria para aonde Jesus estava uma grande multidão e ele curava as pessoas que eram levadas até ele. Então vamos lá. E repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze. Versículo 5. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem um pão com a mão por lavar? Respondeu-lhes Jesus, né? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Que palavra dura, hein? Versículo 7. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou mãe, certamente morrerá. Versículo 11. Mas vós dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12. Não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis, e chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e atendei. Versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele, assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou por todos os alimentos. Vamos voltar aqui no versículo 19. Versículo 20. E prosseguiu.
O que sai do homem, isso é o que o contamina. Versículo 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então, querido, olha só. Nós vamos fazer uma pausa aqui para que eu preciso te explicar algo para você não ficar presa fácil. Você observe que anteriormente Marcos faz questão de dizer que Jesus considera todos os alimentos puros. Cadê? Vamos só procurar aqui. Vamos voltar um pouco atrás. Eu deveria ter marcado, mas não marquei. Versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre é lançado fora. Assim declarou puros todos os alimentos. Essa tradição que é pontuada aqui, ela ainda é muito forte. E olha o poder destrutivo dessa tradição. Jesus ele diz que essa tradição estava invalidando a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, Jesus cita um texto e um mandamento do Velho Testamento entregue ali ao Senhor por Moisés, entregue por Deus para Moisés entregar ao povo. Você entendeu o que eu quis dizer? E essa tradição dos anciões, que é hoje a tradição rabínica de interpretar costumes, leis, tradição e a religião como um todo, e tem vários documentos sobre isso. Há nesses documentos o quê? Um apego ao que é passado de pai para filho, a tradição. Tanto é que no direito a troca entre duas pessoas numa troca comercial, numa compra ou venda, é chamada de tradição. Então essa tradição, essa troca de experiências, ela invalida a palavra revelada por Deus. Então, aqui Marcos está dizendo, o Senhor, ele considerou todos os alimentos puros. Ele considerou todos os alimentos puros. Mas qual é a tradição? Eles se apegam ali a o que a lei fala e dentro do que a lei fala, eles desdobram tradições e não fazem o consumo ou não permitem o consumo de animais, de determinados animais, até, claro, citados na lei. Mas com a nova colocação do Senhor, ele está dizendo, entre a tradição e a lei, a ignorância de vocês é não perceber que não é o limpar as mãos que contamina o homem, não é o que ele come que o contamina, mas o que ele faz, o que ele exterioriza para o mundo. É de dentro dele que procedem todos esses males. Então, o Senhor está dizendo que entre ser um homem fiel servidor do Senhor Todo-Poderoso e entre ser um fiel guardador da tradição, melhor seria ser um fiel servo do Senhor Deus Todo-Poderoso e não um guardador de tradições. E aí você tem pessoas, eu não vou comer porco, eu não vou comer tal carne, eu não vou comer peixe com escama, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, porque pensa que vai se contaminar. Mas em contrapartida, cobra juros, adultera, fala palavrão, faz todo tipo de mal. Cobiça a mulher do próximo, tem a tal da inveja.
E aí, à luz do que o Senhor está nos revelando, comer porco ou um outro alimento que a própria lei declinou como impuro, não vai te fazer ser melhor que ninguém. Aí nós temos que lembrar a visão que o apóstolo Pedro tem lá no terraço de uma casa de um irmão, quando ele está ali entregando um jejum a Deus, está na consagração, se eu posso dizer assim, e ali ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um lençol descendo do céu, e esse lençol atado pelas pontas, cheia de todas as tipos de animais, todos os tipos de animal, todos os tipos de... só coisa impura. E aí ele ouve uma voz que diz: Pedro, mata e come. E a voz está dizendo para Pedro, a voz divina, está dizendo para Pedro, se alimente disso, desse alimento. E aí Pedro, pensando que iria agradar a Deus, diz: não, jamais comi coisa comum ou imunda, mas a própria voz celestial está dizendo: come, Pedro, mata e come. Então Deus não faria disso uma espécie de tentação para Pedro, porque não era, porque Deus não pode se tentar pelo mal e Deus a ninguém tenta. E a voz celestial continua: Pedro, não faça tu comum ou imundo o que eu purifiquei. Então, quando nós comemos dando ações de graça, Senhor, graças te dou pelo meu alimento, é o momento antes da refeição que nós temos de dizer ao Senhor: nós dependemos de ti, agradecemos a ti por esta refeição, e não fosse o Senhor, nós não a teríamos. Tudo está santificado. Eu conheço o testemunho de uma irmã que tinha uma vizinha, essa vizinha a odiava e fez um preparado muito delicioso. Essa irmã, ela era esposa de um pastor, missionários que estavam na época no Peru. E essa irmã, ela recebe da vizinha um alimento, uma comida tradicional peruana, e ela se delicia com aquele alimento. Mas claro que antes ela recebeu aquele alimento e deu graças a Deus. E então a mulher, a vizinha, foi para casa e esperou a notícia da morte daquela missionária, juntamente com a sua família, com seu esposo. Mas o que aconteceu? Nada aconteceu. E aquela mulher, aos prantos, procura a missionária e pede perdão e diz: olha, eu coloquei veneno nessa comida para você comer e ela não te fez mal. E a irmã missionária disse: olha, o Senhor, ele tem misericórdia dos seus e se cumpre a palavra da forma como Deus fala. E eu dei graças a Deus por esse alimento e nenhum mal aconteceu comigo. Ela estava inocentemente agradecendo, apenas agradecendo a Deus pelo alimento. Fica para nós uma experiência, um lembrete. Quando formos comer algo, vamos agradecer, porque não sabemos a intenção da pessoa que está nos oferecendo alguma coisa. Claro, não estou aqui falando de uma coisa que você sabidamente tem consciência que foi consagrada a ídolos. Não estou falando disso. Estou falando de uma comida que te dá um vizinho e você come e se delicia para a honra e glória do Senhor Deus. Versículo 24. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não podia ocultar-se. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 27. Aqui a gente vai ter que fazer outra pausa agora. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhes disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E voltando-se ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio
já a havia saído. Aqui nós temos uma conversa que praticamente ninguém entendeu. Jesus ele tem um diálogo, ele trava um diálogo com uma mulher e essa pessoa, essa mulher, na condição em que ela se encontrava, ela precisava daquela cura, porque ela precisava daquela cura para sua filha, para o seu filho. E então ela recebe um não. Você já imaginou o quanto foi difícil para o Salvador dizer não para essa mulher? E aí, queridos, fica pelo menos uma lição para a gente. Às vezes Deus, mesmo querendo dizer sim, nos diz não. E ali, em alguns momentos você precisa calar, se recompor, mas em outros momentos você precisa insistir e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, mas isso eu preciso, pelos motivos que o Senhor conhece. É aquela conversa que você tem com Deus na intimidade e que só você e Ele sabem da tamanha necessidade que você tem, daquilo que você está pedindo. E aí o que acontece? O Senhor olha para aquela mulher e diz: olha, por esta palavra, mulher, eu te dou o que você quer. Ninguém entendeu. Quem estava ali não entendeu. Olha, Jesus falava por parábola para todo mundo, mas ele está conversando com essa mulher em uma circunstância que ele não estava só. Claro que ele não estava só. E ali a mulher dá uma resposta tão sábia. E ela diz: Senhor, tens razão. Não é bom dar o pão que é dos filhos herdeiros, dos maiorais da casa, dos senhores da casa, aos cachorros. Mas olha, os cachorros comem de migalhas. Ela considerou aquela cura tão importante que a palavra migalha não tem que ser entendido como algo pequeno. Pelo contrário, o cachorro faminto, quando está à nossa mesa, aquela migalha que para mim parece uma migalha, para aquele animal, para quem necessita daquela migalha, é algo muito grande. Então ele disse: essa migalha, esse pequeno favor é muito importante para mim. E o Senhor diz: vai, porque já foi feito como você pediu. Tremendo, querido, essa palavra, tremendo. Versículo 31. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro e Sidom, foi para até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Meu Deus, que tremendo, né? Então lhe ordenou Jesus que a ninguém o dissesse, mas quando mais lhe proibia, mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Capítulo lido, e aqui as pessoas se apegam na estratégia que o Senhor usou. Deus me deu uma palavra essa semana, e é um engano que Satanás coloca muitas vezes em nossos corações. Para Jesus era fácil ser Deus, fazer milagres, porque ele era Deus. Não! Não, não e não, 1000 vezes não, não era fácil, não foi fácil. Querido, por que Jesus chora diante da morte ou da notícia de Lázaro? Querido, por que o Senhor se ressente de Jerusalém? Dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis ajuntar, como a galinha quer juntar os pintinhos. Quando Jesus entra em Jerusalém e vê aquela cidade tão incrédula, tão afastada, ele se entristece. No Getsêmani, ele se entristece e passa de mim esse cálice. No deserto, ele tem uma luta tremenda. Foi fácil, querido? Não. Se tivesse sido fácil,
nada do que está escrito estaria escrito da forma que foi. Você vê Jesus indo para o monte. Você vê Jesus indo para um lugar deserto orar só com Deus. E aí vem Satanás com a conversinha fiada, dizendo que foi fácil para ele, porque ele era Deus. Afinal de contas, foi um grande teatro. Ele já sabia o que ia acontecer. Mentira das trevas! Ele enfrentou como homem, 100% homem. É mentira das trevas dizer que Jesus fez o que fez porque ele era Deus e era fácil para ele. Não foi fácil, querido. Não menospreze o sangue da nova aliança. Foi difícil. Foi um preço alto. Foi caro aquela cruz. Foi caro cada chibatada, aquela coroa de espinhos. Todos os açoites. Foi tudo muito custoso para o Senhor. Mas o Isaías, ele tem a visão do Senhor e diz: a sua alma se alegrará com o resultado do seu trabalho. Ou seja, ele precisou enfrentar um medo muito grande, mas ele enfrentou, querido. Não foi fácil para o Senhor, não é fácil para nós, ele deu só o exemplo. Não porque ele era Deus, foi muito fácil. Ah, como foi fácil. Ele passava aquilo ali com o pé nas costas, como diria o outro. Mentira, engano. Foi difícil, custou um preço alto, caro. Tudo isso para te dar a vida eterna, para te dar a salvação. Tudo isso para que você tenha hoje acesso pelo sangue dele mesmo, o novo e vivo caminho. Não foi fácil, querido, mas foi por amor que ele fez. Não foi fácil, mas foi por amor que ele fez. O Senhor Deus te abençoe hoje poderosamente. A graça do Senhor seja sobre a sua vida hoje poderosamente. E você entenda o trabalho. Ele virá o seu penoso trabalho, é o que Isaías fala, quando ele vê o Cristo ressurreto, mas passando ainda por aquela tribulação toda. Isaías escreve: quem deu crédito da nossa pregação, porque ele foi subindo diante de nós olhávamos para ele, não víamos beleza alguma, ele era um homem digno, como um de quem os homens viravam o rosto. Isso o profeta Isaías viu. Querido, não foi nada fácil. Não foi fácil. Quem disser para você que é fácil servir ao Senhor, está mentindo. É mentira. Por isso que eu prego contra essa onda do inferno que diz para as pessoas: saia da igreja, saia do sistema. É fácil servir a Deus fora do sistema. Conversa fiada. Conversa para boi dormir. Senhor Deus te abençoe. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, lendo com você a palavra. E fique com essa palavra. Deus me deu essa palavra essa semana. Não foi fácil. Foi um preço de sangue. Para você menosprezar, para você levar a sua vida relaxadamente, da forma que você quiser. Ah, eu não preciso mais ir para a igreja, eu não preciso mais dizimar, eu não preciso mais falar com o pastor, com o irmão, não preciso dar mais satisfação para ninguém. Eu sou o Senhor de mim mesmo. A doutrina do inferno prega isso. A doutrina do inferno prega exatamente isso. Não dê satisfação a ninguém. Você é o seu Deus. Isso nasce no coração de Satanás, querido. Eu denuncio aqui. Isso nasce no coração de Satanás. Para te afastar de Deus, para te colocar numa situação em que você é o Senhor da sua vida. Não, definitivamente não. Sobre as nossas vidas existe um Senhor, um Deus todo-poderoso, que reina em glória e majestade. O todo-poderoso, o grande eu sou, e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arrependa-se, querido. Arrependa-se. O Senhor Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal.